E muitas vezes, queridos, nós não agimos dessa forma nas nossas vidas, né? A gente acha que é normal pecar e a gente não tira o pecado das nossas vidas. E a gente tem que aprender a tirar com violência, queridos. O reino de Deus é decisão, queridos. O reino de Deus é escolha. E Deus, Ele falou muito comigo ao meu coração em relação a isso. Da gente se esforçar para matar o nosso eu todos os dias, sabe? Cortar mesmo a cabeça para não crescer novamente dentro de nós. E vivemos uma vida de santificação para que nada nos tire da presença do Senhor. Nada tirar da presença, nem tristeza, nem riquezas, sabe? Ansiedade, medo, nada. O Senhor, Ele quer usar a igreja dEle de uma forma sobrenatural. E como que nós vamos ser usados por Deus se nós temos medo de nos lançarmos totalmente na presença do Senhor? Eu estava meditando, queridos, olha só, por exemplo, mesmo Saul. Saul, ele foi ungido por Deus. Ele era um rei ungido. Só que o que adiantou a unção dele se ele abandonou aquele que a deu? O que adianta, queridos, nós sermos ungidos por Deus, nós temos promessas de Deus, e nós abandonarmos o Deus da unção, o Deus da promessa, e vivermos do jeito que a gente quer? Então nós temos que ter discernimento, queridos. Tem momento de chorar? Tem momento de chorar. Mas lembre-se, é por um momento, você precisa se recuperar. Tem momentos de ficar triste? Tem momentos de ficar triste. Mas lembre-se, é por um momento. Você tem que se recuperar. Porque Deus tem algo grande para a sua vida. Sabe, queridos, e ontem eu estava meditando e Deus, Ele falou muito comigo. Eu não vou pregar, só pode ser que eu fale um pouco sobre isso, mas eu queria comentar porque isso está fervendo no meu coração. Se você pode, abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. E uma das coisas, queridos, que Deus tem falado comigo é sobre isso. A igreja, ela não consegue compreender isso. Que eu vou falar aqui. A igreja não consegue compreender. Mas nós temos que compreender isso de uma vez por todas, queridos. E permitir com que Deus haja dessa forma nas nossas vidas. Olha só o que diz a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 14. Eu vou estar lendo aqui na NBV. Olha só. De novo ele respondeu. Isso aqui é Elias, ó. Tenho trabalhado duramente para o Senhor, Deus dos exércitos, porém o povo de Israel não cumpriu o seu trato com o Senhor, e derrubou os seus altares e matou todos os seus profetas. Sou o único que sobrou, e agora estão tentando matar-me também. Então o Senhor disse a ele: volte para a estrada do deserto, para Damasco, e quando chegar lá, derrame óleo sobre a cabeça de Hazael, para que ele seja o rei da Síria. Depois derrame óleo sobre a cabeça de Jeú, filho de Ninsi, para que ele seja rei de Israel. E derrame óleo sobre a cabeça de Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para que ele tome o seu lugar como meu profeta. Qualquer um que escapar da espada de Hazael será morto por Jeú, e os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. E o 18, e fique sabendo que conservei 7.000 homens em Israel, que nunca se curvaram diante de Baal, nem beijaram esses deuses. Sabe, queridos, o profeta Elias, ele tinha passado por um momento muito difícil, mas ele viveu o que Deus falou para ele aqui. Quando ele profetizou que não ia chover, Deus escondeu o profeta Elias na casa de uma viúva. Deus o escondeu da fome, Deus o escondeu da seca, e Deus o escondeu de Jezebel. Só que aqui, queridos, ele ficou com medo. E muitas vezes, queridos, a gente acha que a gente está sozinho. Tadinho de nós. Ninguém para me ajudar. E aqui, queridos, Deus, ele foi bem claro. Deus falou, ó, fique sabendo que tem 7.000 profetas preparados, que nunca se dobraram a Baal. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, nós servimos um Deus que tem prazer de esconder os seus. E o que as pessoas querem hoje? Querem aparecer, ao invés de se esconder, né? Então, muitas vezes, queridos, nós não aceitamos isso de Deus, e deixamos de viver o sobrenatural do Senhor.
Por exemplo, queridos, Deus, quando Saul rejeitou, Deus já tinha outro rei pronto. Deus já tinha Davi. E Davi estava tão bem escondido, queridos, que até o profeta Samuel teve dificuldade de encontrá-lo. Você percebeu? Quando o profeta foi lá na casa dele, não, aqui estão meus filhos. Aí ele olhou para todos lá e falou, não, falta um. Ah, é o Davi. Estava escondido, por quê? Porque é do Senhor, queridos. E por que o Deus nos esconde, queridos? Para que no momento certo Ele possa nos usar de uma forma sobrenatural. E aquele menino, queridos, ele foi escondido. E depois que ele foi ungido, olha só que interessante. Depois que ele foi ungido, o rei Saul sabia que o profeta tinha ungido outro. E o rei Saul já estava procurando para poder matar. Para onde Deus escondeu Davi depois que ele foi ungido? No palácio do rei, como músico, queridos. Queridos, o nosso Deus é maravilhoso, Ele tem um senso de humor fora do normal. Então por isso que nós temos que nos permitirmos sermos usados por Deus. Quem é usado por Deus, queridos, fica de boca fechada e aceita ser escondido por Ele. E quem não é usado por Deus? Quem não é usado por Deus quer aparecer, queridos. Quer aparecer. Olha para a vida de José, queridos. José começou a ter problema no meio dos irmãos dele. Aí o que Deus falou? Preciso esconder esse menino, vou esconder ele no meio dos escravos do Egito. Aí pegou e escondeu ele no meio dos escravos. Aí José começou a brilhar no meio dos escravos. Aí Deus falou, meu Deus do céu, não é o tempo ainda. Aí Deus falou, meu Deus do céu, não, né? Aí Deus falou bem assim, não é o tempo ainda desse menino aparecer, ele já está se destacando. Aonde que eu vou esconder esse menino? Vou esconder ele dentro da cadeia, porque lá ninguém vai achar ele. Queridos, e não foi dentro da cadeia que ele começou a ser abençoado, mas Deus, queridos, ficou durante 13 anos escondendo ele, para no momento exato levantá-lo como governador da nação mais poderosa. Deixa eu falar um negócio para você, Jesus, queridos, quando nasceu, Deus o escondeu no Egito. Depois, queridos, quando ele veio para Jerusalém de novo, tem que esconder eles em Nazaré, lá no interior. Um lugar humilde, simples, porque se mandar esse menino para Jerusalém vai dar problema. Com 12 anos ele foi lá e já começou a discutir com todo mundo, com os sábios. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Esconde aquilo que é precioso. Deus, Ele faz isso. Deus, Ele faz isso. Ele esconde, queridos, o que é precioso. Deus te deu uma família, Deus te deu filhos. Pelo amor de Deus, tire a sua família das redes sociais o mais rápido possível. Tire a vida dos seus filhos das redes sociais o mais rápido possível. Esconda os seus filhos. Proteja os seus filhos. No momento certo, querido, você vai ver o quanto que Deus vai abençoar. E Deus, Ele tem queimado isso no meu coração, queridos. Eu lembro quando o pastor Orides comprou esse terreno, o pastor Orides falou uma coisa interessante. Ele falou bem assim, não, Rubens, é bom esse terreno ali, porque ali é escondidinho. Ali a gente não chama muita atenção, não é avenida. E o povo de Deus tem que agir dessa forma, tem que se esconder. Sabe, queridos? Então por isso que eu louvo a Deus, queridos, porque Deus, Ele tem falado isso no meu coração. Me permita que eu te esconde. Sabe, queridos? E isso queimou no meu coração de uma forma sobrenatural, queridos. Ninguém precisa saber da sua vida, não. Ninguém precisa saber que você é um empresário de sucesso. Ninguém precisa saber que você, sabe, é uma profissional de sucesso no seu trabalho. Espera só, deixa Deus te esconder, deixa Deus ir te abençoando, deixa Deus te usando no momento certo, queridos. Deus vai fazer você aparecer, e no momento que você aparecer, o nome dele vai ser glorificado de uma forma sobrenatural. Sabe, Deus, ele queimou isso no meu coração, e Ele começou a falar comigo, queridos. Olha Abraão, queridos. Abraão estava lá no meio dos parentes dele, Deus falou bem assim, Abraão, sai do meio da sua parentela. Por quê? Porque eu tenho algo grande através da sua vida, e você precisa confiar em mim. E nós precisamos confiar em Deus, Deus está cuidando, queridos. Essa semana eu tive uma crise, queridos, olha só para você ver como que Deus cuida da gente. Essa semana eu tive uma crise, eu fiquei praticamente 1 dia e meio de cama, e eu estava com umas dores lombar, e para quem já teve problema nos rins sabe, queridos. Eu falei, mas Senhor, não é possível, não é possível. E fiquei preocupado. Aí cheguei aqui na igreja, que hoje de manhã, daqui a pouco vem a pastora Ana orar por mim, falar, Deus pediu para mim vir aqui, que Ele está te curando agora. E ninguém sabia.
Eu nem falei nada, nem com a Débora, para ela não ficar preocupada comigo. Olha como que Deus é cuidadoso, queridos. Deixa eu falar um negócio, você está preocupado por quê? Por que você está preocupado? Você está preocupado com a igreja? A igreja é do Senhor. Não se preocupa com ela não. Pode ficar em paz. Trabalhe, se esforce, faça aquilo que Deus te chamou para fazer. E deixa com que o seu irmão faça também aquilo que Deus chamou ele para fazer. O problema, queridos, é que muitas vezes nós não fazemos nada e ainda fica metendo o nosso bico na vida dos outros. Nós temos que entender, queridos, que no Senhor cada um de nós temos o nosso lugar. E no momento certo, queridos, Deus vai operar de uma forma sobrenatural. O que Deus tem falado no meu coração é isso: comunidade núclea, se esconde, se permita com que Deus te esconde. Porque está chegando o momento de Deus nos usar. E no momento que Deus nos usar, queridos, o nosso coração não vai se encher de nós mesmos. Porque nós vamos saber devolver aquilo que é dele. Porque toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Sabe, queridos, e é só Ele que é digno de ser adorado, só Ele que é digno de ser louvado. Então proteja, pais, protejam seus filhos, protejam seus filhos. Sabe, proteja, guarde o talento dos seus filhos. Deixe os seus filhos ali quietinho, deixe o Senhor tratar com eles. Quando você perceber que o menino está querendo brilhar muito, dá uma puxadinha nele, vem para cá, que ainda não é o momento de você brilhar não. Sabe, queridos, eu fico às vezes olhando, né? A gente que está um tempo na caminhada, eu estou há praticamente 26 anos, tem pessoas que estão há muito mais tempo do que eu. Quantas pessoas, queridos, que brilharam e hoje já não brilham mais. Quantas pessoas que apareceram na igreja de uma forma e impactaram e hoje já não causa aquele impacto. Sabe, queridos, então nós temos que tomar cuidado com isso. E o Senhor, Ele tem me chamado a atenção para isso. A gente guardar as nossas crianças, a gente preparar as nossas crianças, sabe? Quando Deus mostrar algo grande relacionado aos teus filhos, Deus, Ele te mostrou para você saber como cuidar dele, como preservar aquilo. Sabe? E depois você vai ver, queridos, o que Deus vai fazer através da vida dos seus filhos. Ensina. Nós temos que ensinar os nossos filhos a serem humildes, serem pessoas simples. Nós temos que viver uma vida simples, uma vida humilde, queridos. E eu louvo a Deus por isso. A semana passada eu tive uma experiência sobrenatural. O quanto Deus falou comigo lá em Sergipe, o quanto é importante. Não importa a área que você estiver, o quanto é importante você ser uma pessoa simples. Sabe, queridos? A pessoa, quando ela é simples, queridos, ela senta em qualquer mesa. A pessoa, quando ela é simples, queridos, ela entra dentro de qualquer casa. A pessoa, quando ela é uma pessoa simples, queridos, ela consegue fazer a obra de Deus sem problema nenhum. Sabe? E eu estava vendo um momento de... Eu confesso que eu nunca tinha visto isso, queridos. Porque, às vezes, queridos, que nem por exemplo mesmo, né? A pessoa, quando ela se julga ser um bom pregador, ela quer um retorno bom, quer um microfone bom. E se não tiver bom, é a mesma coisa o músico, né? Quando o músico toca bem, ele quer tocar com pessoas que sabem cantar, com pessoas que estão no tom certinho, né? Então, aí você vê, qual que é a humildade? Que nem, por exemplo, eu olho para o John. O John é um excelente músico. Tem crescido cada vez mais. Onde que vai estar a grandeza no John? Por exemplo, ele tocar e a Sara cantar, é gostoso, porque a Sara sabe cantar, né? Então, ela vai entrar ali certinho, ele vai tocar com alegria. Mas a grandeza dele, queridos, vai ser ele tocar do jeito que ele toca bem. Para que a Sara cante, ou para que qualquer outra pessoa que não tenha o mesmo dom que ela cante também. Isso é humildade, simplicidade. É a mesma coisa, a Sara, a Dani cantam bem, chegar num lugar, não tem instrumento, vamos cantar sem instrumento mesmo, vamos glorificar a Deus. O problema, queridos, é que muitas vezes a gente cresce e a gente começa a fazer exigência. Não, eu só vou pregar se tiver uma água mineral da marca tal, senão...
Então nós não podemos deixar, queridos, essa humildade, essa simplicidade sair das nossas vidas. Porque a palavra de Deus, ela sempre nos alerta a isso, queridos. Sabe? Vai pregar a palavra de Deus, independente que seja para 1, 2 pessoas. Vou pregar como se tivesse a igreja cheia. Por quê? Porque é o nome do Senhor que vai ser glorificado. Né? Quem sabe essa uma pessoa que está ouvindo não é aquela que Deus vai usar para ganhar 1 milhão de almas. Nós não sabemos, queridos. Nós não sabemos. Então por isso que eu falo para você, queridos, cuidado. Cuidado, analisa a sua vida. Vê se você é uma pessoa que quer aparecer, quer mostrar para todo mundo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Cuidado com isso. Os do Senhor estão escondidos. Deus, ele tinha, queridos, 7.000 profetas. Elias, queridos, ele era praticamente o top 10 dos profetas da época. Ele tinha contato com tudo. Aquilo que ele não sabia, Deus falava com ele. E ele não estava sabendo desses 7.000, queridos. Então nós precisamos entender. Às vezes as coisas não estão acontecendo nada na sua vida. Às vezes você está saindo, por exemplo mesmo. Olha só José. José, ele saiu da casa do pai. Por quê? Porque já estava perigoso. Os irmãos dele quase matou ele. Aí Deus escondeu ele lá no Egito, no meio dos escravos. Aí começou a crescer no meio dos escravos. Deus escondeu ele lá na prisão. Às vezes acontece assim na nossa vida, queridos. Às vezes Deus, ele vai dar uma chacoalhada na sua vida, tirar você de um lugar para o outro. Por quê? Porque ele quer te esconder. Porque ele quer cuidar de você. Para quando chegar o momento dele te usar, aí sim ele vai fazer maravilhas na sua vida. Sabe, queridos? Eu lembro que quando a gente estava lá no grupo de homens, o pastor Orides, ia eu, grupo de homens, o Daniel ia tocar, né, Daniel? E a gente entrava em cada casa, né, Daniel, para poder pregar a palavra de Deus. E uma vez o pastor Orides me chamou para pregar na igreja, um culto de domingo. Queridos, eu me senti tão mal, sabe? Eu me senti tão mal. Sabe, foi pessoa falando, não, porque você viu quem que o pastor, aquilo me fez sentir tão mal, queridos. Sabe? E eu falei, não, Senhor, é melhor pregar nas casas mesmo. E continuei pregando nas casas. Eu, Daniel, Irineu, ali, e a gente ia. Teve uma casa, né, Daniel, que não deixaram a gente entrar, né? Aí falou, não, aqui tá todo mundo conjuntivite. Você, não, mas nós não tem medo de conjuntivite, não, pode deixar que a gente entre. Não, mas não pode, então nós vamos fazer aqui fora mesmo. Daniel tirou o violão, tocamos do lado de fora, pregamos do lado de fora. E foi uma bênção, queridos. Foi uma bênção. Por quê, queridos? Porque Deus, ele conhece o nosso coração. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Eu estou pregando aqui nesse púlpito. Quem disse que eu amo estar aqui, queridos? Eu prefiro estar numa casa ali com pouca gente, conversando na mesa, falando das coisas de Deus. E hoje eu entendo por que o Senhor me colocou aqui. Porque isso aqui não está em mim, queridos. Eu estou aqui, mas isso aqui não está em mim. Então nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado, queridos. Nós temos que entender as coisas de Deus. Por exemplo mesmo, hoje, eu vou ser sincero para você, queridos. Eu tenho um zelo com isso daqui. Por quê? Porque eu sei o quanto isso aqui é perigoso para o coração das pessoas. Tem pessoas, queridos, que chegam para mim e falam, pastor, e aí, quando é que eu vou pregar lá? Quando é que o senhor vai me chamar? Eu não chamo, queridos. Eu não chamo. Agora, pelo contrário, que nem o pastor Cícero não está ouvindo. Na hora que eu falei para ele que ele ia pregar aqui, ele, não, pastor, não, domingo não, ainda mais de ceia, não. Coloca eu na terça-feira. Eu falei, agora que tu vai pregar mesmo. Sabe, queridos, mas foi uma coisa fora do normal. O pastor Cícero, num dos cultos, ele pegou a palavra durante um tempo e ele começou a falar do testemunho dele. Eu senti uma unção de Deus naquele lugar, queridos, fora do normal. Sabe? E eu vou falar um negócio para você, queridos.
tem muita gente aí no mundo que Deus está escondendo essas pessoas da igreja. Deus está escondendo as pessoas da igreja. Por quê, queridos? Porque a igreja está tão contaminada, queridos, que ela está fazendo mal até para as próprias pessoas. As pessoas chegam do mundão, queridos, na igreja quer brilhar. Não, tem um tempo ainda. A pessoa ela tem que ser chamada, queridos. Ela tem que ser levantada pelo Senhor. Não é porque a pessoa prega bem, não é porque a pessoa canta bem, não é porque a pessoa toca bem que já vai chegar na igreja, já vai começar a brilhar. Não, queridos, ela tem que ser convidada, tem que ser debaixo de oração. O Senhor tem que falar conosco. Não é assim que funciona. E muitas vezes a igreja fica chateada com a gente ainda. Ah, mas entrou um músico profissional na igreja, por que você não coloca para cantar? A igreja não entende. Que Deus ele não quer músico profissional, Ele quer coração quebrantado. Deus não quer um pianista top. Deus é um coração que se rende a Ele. Deus não quer um pregador, sabe, cheio de capacidade. Não, Deus quer um pregador que fale exatamente aquilo que Ele quer que seja falado. E é isso, queridos, que nós vamos falar hoje. O título da ministração é Falsas Desculpas. A pastor, é difícil? É difícil, queridos. Mas a gente precisa falar. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 28. Nós vamos ler do verso 15, a partir do verso 15, do 15 ao 18, pastor Rafa. Olha só o que a palavra de Deus diz, queridos. Em Isaías capítulo 28, nós vamos ler do verso 15 ao 18. O título da ministração é Falsas Desculpas. Hoje eu vou te pegar, hein? Você acha que você é uma bênção? Eu sou uma bênção na igreja, eu sou uma bênção para o Senhor. É nada, você é uma bênção para a sua vida. Você faz tudo exatamente do jeito que você quer. Sabe, queridos? A palavra do Senhor, ela diz o seguinte, ó. Vocês dizem, fizemos um pacto com a morte, com o mundo dos mortos. Quando essa tempestade destruidora passar por aqui, não seremos atingidos, né? É o que as igrejas estão prometendo hoje, né? Venha para o Senhor, nada vai te atingir, você vai ser liberto, né? Mas tem que tomar cuidado no que você está confiando. Aí a palavra diz, mas vocês estão confiando em mentiras e pensam que a desonestidade os protegerá. Mas o soberano, o Senhor, diz o seguinte, eu coloquei em Sião uma pedra para ser a pedra principal do alicerce firme e precioso, sobre a qual se pode construir com segurança. Aquele que confia jamais será abalado. A minha justiça será o prumo e a régua com que medirei o muro que vocês construíram. O seu falso refúgio será derrubado por uma chuva de pedras, e as águas inundarão os seus esconderijos. Eu mesmo vou anular o trato que vocês fizeram com a morte. Seu acordo com o mundo dos mortos será desfeito quando o inimigo chegar como uma terrível enchente. Vocês serão pisados e esmagados por ele. Sabe, queridos, muitas vezes nós colocamos a confiança no nosso conhecimento, nas nossas mãos, no nosso dinheiro, sabe? E tratamos as obras de Deus de qualquer jeito. Por quê? Porque nós achamos, queridos, que é isso que vai nos salvar quando vinham as tempestades. Nós achamos que é a nossa conta bancária que vai nos ajudar quando vier um momento de crise. Nós achamos que são os muros fortes e a proteção do nosso lar que vai nos proteger quando vier a luta. E por isso, queridos, deixamos de servir ao Senhor, tratamos o Senhor como qualquer um. Falamos que o Senhor é o nosso Deus, que nem o povo de Israel, o Senhor é o nosso Senhor. Ah, aí Deus falou, se eu sou o Senhor de vocês, cadê a minha honra? Se eu sou o Deus de vocês, se eu sou o Pai de vocês, cadê a minha honra? E o povo de Israel aqui estava dessa forma, queridos.
Eles já estavam confiando na história dos seus antepassados. Não, porque com o Senhor derrubamos muralha. Não, porque os nossos antepassados lá atrás que estavam com o Senhor derrubaram muralha. Mas não significa que nós estamos com o Senhor. Nós temos que buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Como é que nós tratamos as coisas de Deus nas nossas vidas? Como é que nós tratamos o nosso ministério, o nosso chamado? Esse comportamento nosso, querido, diz se nós estamos com o Senhor ou não. E aí muitas vezes damos falsas desculpas. Por exemplo, Deus é amor, por isso não condena ninguém. É o que as igrejas estão pregando hoje. E hoje, queridos, nós temos que tomar cuidado, principalmente nós que somos pastores. Não, pastor, você não pode apertar muito, senão as pessoas vão reclamar e aí vai querer que você saia. Não, pastor, não pode falar isso no púlpito. Não pode falar aquilo no púlpito. Ué, daqui uns dias não vai poder pregar mais a palavra de Deus. Daqui uns dias pastores vão estar pregando livros de autoajuda e pregando. Sabe, queridos? Só que não, queridos, a igreja, ela pertence ao Senhor Jesus. Então é a palavra dele que tem que ser pregada. E hoje, queridos, é um tal, não, Deus ele te ama, não tem problema de você pecar. Há um tempo atrás eu fiquei inconformado, porque eu dentro da igreja, um jovem buscou conselho com outra pessoa, e esse jovem chegou para mim e falou, não, pastor, mas é assim mesmo, a gente é fraco, né? A gente peca, né? A carne é fraca. Eu estava até conversando com o irmão, e ele falou que nessa idade nossa é assim mesmo. Está errado, queridos. Isso é mentira. Isso é uma mentira que o diabo coloca no meio da igreja, para a igreja aceitar que é normal pecar. Porque se a igreja aceitar que é normal pecar, eu lembro que um tempo atrás eu estava conversando com um casal, e o casal enfrentando dificuldade, e a gente conversando, não, né, pastor, mas você sabe, né, meu marido para ser estimulado precisa ver algumas coisas. O quê? Como é que pode pecar para poder fazer outras coisas? Está errado. Você não vê o buraco que você está cavando em volta de si mesmo. Não, pastor, você sabe, né? A gente tem que fazer de tolo para ganhar os tolos. Tudo bem, queridos, mas a Bíblia não fala que você tem que pecar ou fortalecer o pecado na vida da pessoa. Pelo amor de Deus, queridos. A igreja, queridos, o que nos difere do mundo é a santificação. Se não tiver santificação na nossa vida, nós somos mais um. Pior ainda do que os descrentes, queridos. Porque é pior aquele que conhece, mas é sem vergonha, faz tudo errado. Pior, aquele que sabe que tem que buscar a Deus e não busca. Aquele que sabe que tem que santificar e não se santifica. Aquele que sabe que tem que odiar o mundo e ama o mundo. Se nós não tomarmos cuidado, queridos, é perigoso a gente caminhar para esse caminho de sermos considerados pior do que os mundâneos. Porque eu vou falar um negócio para você, queridos, é difícil mesmo, viu? É difícil mesmo. Deixa eu falar um negócio para você, o que dá trabalho para o pastor dentro de uma igreja, não é pessoas que se convertem agora, é pessoas que se desconvertem. Pessoas que acham que têm conhecimento e isso dá o direito dela a fazer o que quiser. É tipo o rei Saul, sabe, queridos? Mas eu sou ungido do Senhor, né? Não, mas eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra de Deus. O que adianta conhecer a Bíblia, conhecer a palavra e não estar com o Deus da Bíblia, o Deus da palavra dele? O que adianta? Não adianta nada. Por isso que nós, queridos, temos que tomar cuidado com isso. Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Tessalonicenses 1, 7 e 10. 2 Tessalonicenses 1, nós vamos ler do 7 ao 10. Diz assim, ó:
E portanto, eu quero dizer a vocês que estão sofrendo, Deus lhe dará o alívio juntamente conosco, quando o Senhor Jesus aparecer subitamente descendo do céu em fogo ardente, com seus poderosos anjos, trazendo julgamento sobre aqueles que não querem conhecer a Deus, e que se recusam a aceitar o seu plano de salvá-los por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles serão castigados numa destruição eterna, expulsos para sempre da presença do Senhor e da glória do seu poder, quando Ele vier para receber louvor e admiração por causa de tudo aquilo que fez por aqueles que creram, e vocês estarão com Ele. Portanto, creiam na palavra que anunciamos a vocês. Deixa eu falar um negócio para vocês, queridos. Para amar, para nos dar graça, Jesus já veio. E é através dessa graça que nós temos que buscar ao Senhor e crescer cada vez mais na presença dEle. A graça, queridos, é a última oportunidade que a humanidade tem para se consertar com o Senhor. A cruz, queridos, é a última oportunidade, porque quando o Senhor voltar, a palavra, ela é bem clara, queridos. A palavra é bem clara. Ele vai voltar trazendo julgamento sobre aqueles que não querem conhecer a Deus e que se recusam a aceitar o seu plano para salvá-lo. Por isso que nós temos que pregar a palavra com sabedoria e com discernimento, queridos. Só que Jesus, ele vai voltar, então tem muitas pessoas que não querem saber de Deus. Não querem saber de Deus. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Deus é amor, por isso Ele não condena ninguém. Deus é amor, lógico, e eu louvo a Deus por isso. Mas Deus também é justiça, Deus também é fogo consumidor. E isso, queridos, não pode deixar de ser pregado. Por quê? Porque senão vamos virar crentes mimados, que não vamos suportar ouvir a verdade. E eu vou falar um negócio para você, pensa numa coisa terrível que tem, é crente mimado, queridos. O pastor tem que pregar pisando em ovos, porque se falar alguma coisa, me magoou, eu não sei o que, não sei o que lá. Sabe, queridos? Nós temos que tomar cuidado com isso, queridos. Essa semana agora vai ter o Homem ao Máximo. Homem ao Máximo é Homens de Valor, queridos. Onde nós estamos aprendendo aqui, queridos, a lutar cada dia contra o nosso eu. Nós vamos ter uma oportunidade de ouvir a palavra. Porque não vai ter mulheres no nosso meio, então a gente fala assim de uma forma mais direta. Uma oportunidade, queridos, de sermos homens dentro dos nossos lares, de sermos homens dentro do nosso trabalho, sermos referências de Deus aonde nós pisarmos os nossos pés. Todo lar, querido, precisa de um homem disposto a cuidar, a defender, a respeitar e a honrar a sua esposa. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Pastor, mas minha mulher não deixa, minha mulher é o homem de casa. Isso aí tem também, né? Tá que nem aquele ditado, né, que o menino chega para o pai e fala: pai, o que é ser homem? Aí o pai fala para o menino: não, homem é aquele que chega e já manda, e tem que ser do jeito dele e tal, e faz, acontece. Aí daqui a pouco o menino: pai, então tá bom, quando eu crescer eu quero ser homem igual a mamãe. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. A mulher, ela só assumiu essa posição, sabe por quê? Porque infelizmente você nunca teve competência para assumir. Sabe, queridos, mas toda mulher, queridos, ela quer um homem que resolva o problema. Não um homem que fica chorando quando vê um problema. Imagina, queridos, a mulher com um problema para resolver, Esses dias mesmo, eu, a Valentina e a Débora dormimos fora, daqui a pouco, a gente estava fora de casa, um lugar estranho, daqui a pouco a Valentina: papai, eu acho que teve um barulho lá fora. Eu falei: não, Valentina, volta a dormir, eu com sono, né?
Aí daqui a pouco a Débora levantou e falou bem assim: Rubens, eu acho que eu ouvi um barulho lá fora. Eu falei: oh meu Deus, vou ter que ir. Então tá bom, já falei, se eu não sair daqui, elas não vão dormir tranquilo. Aí peguei, saí fora do quarto que a gente estava, fui lá para fora, ouvi, fiz uns barulhos para elas verem que eu estava lá fora, né? Aí chegou: e aí papai, tinha alguma coisa? Eu falei: não filha, tá tudo tranquilo, pode dormir. Aí colocaram a cabeça no travesseiro e dormiu, queridos. Sabe, queridos, nós temos que parar com isso. Ah não, Deus é amor, não condena ninguém, então posso servir Ele do jeito que eu quiser, não tem problema não. Né? Assistiu o jogo do Palmeiras, lembra de tudo. Né? Lembra de tudo, lembra quem fez o gol, a hora que saiu o gol, como foi o gol, quantos escanteios teve. Né? Lembra de tudo, agora vem para o culto, sai, já não lembra nem qual o título da ministração. Te falar, viu? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, querido. Deus é amor, mas aqui é uma meia verdade, ó. Deus é amor, é uma verdade. Por isso não condena ninguém. Aqui é uma mentira. Aqui é uma mentira. Sabe, queridos? Olha o que a palavra de Deus diz em Salmo 143, 1-2. Senhor, ouça minha oração, escuta os meus pedidos por misericórdia e responda-me, pois o Senhor é justo e fiel. Não me ponha à prova conforme o seu padrão, porque ninguém é justo aos seus olhos. Por isso, queridos, que o salmista foi abençoado, porque ele conhecia Deus. Por isso que nós temos que nos relacionar com Deus para conhecê-lo, queridos. E muitas vezes damos mancada, fazemos coisas erradas, sabe por quê? Porque não conhecemos realmente quem é Deus. Não conhecemos realmente quem é Deus. Sabe, queridos? Queridos, o meu Deus é tão justo, que nós temos que tomar cuidado até o que a gente coloca dentro da nossa casa. Pastor, mas dentro da minha casa não entra nada. Eu falei bem assim, ó, tudo bem, não entra nada de errado pela porta, né, ou pelas janelas, mas você sabia que tem uma janelinha lá, que se você não vigiar, entra? Tem uma televisão, tem um celular. Você tem que tomar cuidado, queridos, do que você está se alimentando, do que seus filhos estão se alimentando. Você se preocupa em proteger a porta e a janela, mas você não se preocupa com as telas, queridos. Com as telas. Não se preocupa com isso. Sabe, eu e minha esposa estava lendo sobre o perigo de telas, né, queridos? Principalmente no desenvolvimento da criança, né? E a gente decidiu criar a nossa bebê sem tela. Pelo menos nos 2 primeiros anos. Ah, pastor, é difícil. É difícil, queridos. Porque você tem que arrumar outro jeito para ela acalmar. Mas você consegue, porque antigamente os nossos pais não tinham. E eles não conseguiam dar um jeito. E não está tudo aí, homem formado, mulher formada, firme, forte. Por quê? Porque foi teu pai que te educou, foi tua mãe que te educou. Agora imagina como é que vai ser os seus filhos, que é educado pelas redes sociais, pelo YouTube. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, queridos. A gente tem que buscar informação. A gente tem que saber quem é Deus. Então, por quê? Porque as pessoas estão falando, queridos, meias verdades. Você chegar numa igreja, querido, você ouvir, não, Deus é contigo. Ele te perdoou, agora é só alegria. Falsas desculpas, queridos, pessoas que se acham boas o suficiente, sou tão bom quanto os outros. Nós temos que tomar cuidado com isso, queridos. A palavra de Deus, olha só o que ela diz lá em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer um que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que recompensará aquele que sinceramente o procura. E quando você procura a Deus, queridos, uma coisa você vai ter certeza, que você nunca vai ser bom o suficiente. Porque quanto mais você procura a Deus, mais certeza e consciência dos seus erros, mais consciência do quanto você é miserável você vai ter. Então aquelas pessoas que se acham boas, queridos, elas estão enganando a si mesmas.
Provérbio 29, 23 diz: o homem é derrubado pelo seu orgulho, mas o espírito humilde será respeitado. Isso significa o seguinte, que o orgulhoso, queridos, ele até fica no topo, mas é durante um tempo. É durante um tempo. Esses dias eu estava vendo aí um vídeo de um político. O político, numa situação, estava lá todo imponente, falando que não, tem que ser assim e tal. Aí o que acontece? Aí o negócio ficou estreito para o lado dele. Aí em outra situação, não, que eu vou fazer greve de fome, com aquela cara de coitadinho e tudo. Por que não ficou sempre assim? Se achando, ou tendo a certeza de que você está ali para poder servir. Você foi colocado ali pelo povo para poder servir. É que nem nós, pastores, queridos. Nós estamos aqui para servir, nós não estamos aqui para sermos melhores do que ninguém, não. Nós não estamos aqui para fazer tudo do jeito que a gente quer, não, queridos. Se nós não nos considerarmos os menores, queridos, nós nunca vamos ter um relacionamento com Deus. Sabe, queridos, eu estava vendo um videozinho, achei interessante. A mãe deu um presente para o filho, aí ela pegou e trouxe uma motinha miniatura, né? E o filho, na hora que abriu aquele presente, ele ficou tão feliz, e o pai atrás com uma moto de verdade. E o menino: mãe, mas era isso que eu queria e tal, e aceitou aquilo numa alegria, numa felicidade. E aí daqui a pouco o pai ligou a moto, quando ele viu, aí que ele não aguentou mesmo. Mas por que o pai deu aquele presente para ele? Porque sabia que ele ia aceitar bem a miniatura. Sabe, queridos, a pessoa, quando ela é humilde, queridos, ela sabe o lugar dela, e ela permite com que Deus a coloque exatamente aonde Ele quer. Olha a diferença, queridos, de Saul quando pecou. Não, mas eu sou ungido do Senhor, né? Não, mas eu sou ungido do Senhor. A diferença de Davi, queridos: vestiu roupa de saco, ficou de jejum e se humilhou no pó da terra. Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Senhor, salva meu filho, salva meu filho, salva meu filho. Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Senhor, salva meu filho, salva meu filho, salva meu filho. Deixa eu perguntar para você: Deus salvou? Não. A diferença, queridos, a gente tem que se permitir ser tratado por Deus, queridos. Eu estou aqui num púlpito, queridos, glória a Deus, aleluia. Mas um dia, se Deus me colocar numa cama de um hospital, glória a Deus, aleluia. A gente tem que se permitir. Quando você é uma pessoa humilde, você se permite ser tratado por Deus. Quando você é uma pessoa humilde, você sabe que você está ali para servir. Ô Dani, eu estou aqui para te servir, Dani, me perdoa. Se eu fiz alguma coisa que não te agrada, me dá um gancho, me deixa no banco um mês para mim poder ser tratado. É difícil ter pessoas assim hoje em dia, mas eu já vi pessoas assim, queridos. Eu já vi pessoas assim já. Hoje não, queridos, nós erramos. As pessoas hoje erram e elas querem validar os erros delas. Sabe? Dá justificativa. Sabe, eu estou assim porque eu não tenho oportunidade, então eu acho melhor nem vir mais para a igreja. Ué, se permita. Sabe, queridos, uma das coisas que eu estou aprendendo é calar a minha voz e ouvir a voz de Deus. Então dificilmente, queridos, eu vou ser movido pelo que as pessoas falam. Se eu não tiver convicção de que Deus está no negócio, queridos, eu não entro. Eu não entro. E quando nós olhamos a palavra de Deus, queridos, a gente sabe muito bem onde Deus está e onde Deus não está. Você quer ver onde Deus não está? Quando você faz alguma coisa escondida. Quando você faz alguma coisa escondida, quando você esconde. Não, vou fazer isso aqui, mas o pastor não pode ficar sabendo. Eu vou fazer isso aqui, mas a Dani não pode ficar sabendo. Sai fora. Sai fora.
sai fora. É que nem o filho às vezes, né? Pai, sua mãe está sabendo? Não, papai, não está, então é não. Não, papai, a mãe já está sabendo mesmo, vamos chamar a mamãe aqui, vamos conversar. Mamãe, você está sabendo disso? Estou. Então tá bom, então beleza, é isso aí. Ah não, papai, não precisa falar com a mamãe não, é só entre nós hoje. Não, tem que falar com a mamãe. Então nós temos que tomar cuidado com isso, queridos. Cuidado com o orgulho. Quando você fica com raiva das pessoas, queridos, por quê? Você se acha melhor do que elas? Isso é orgulho. Isso é orgulho, queridos. Esses dias eu fui convidado para ir numa igreja, queridos. Foi algo maravilhoso. Ali na aldeia de Barueri. Chegar na igreja, lá você entrava num bequinho, daqui a pouco, uma igrejinha pequenininha. Sabe, queridos, chãozinho, o piso de chão, assim, um púlpito, tudo simplesinho. Aí cheguei lá, sentei, fiquei quietinho. Daqui a pouco foi chegando mais umas pessoas, daqui a pouco a igreja lotou, acho que 5 pessoas lotou a igreja. Aí o pastor começou a pregar numa humildade, uma simplicidade, queridos, como que Deus falou comigo, queridos. Por quê, queridos? Porque não importa, queridos, quem é o mensageiro. O que importa é a mensagem que ele está trazendo. Se falou de Jesus, queridos, pode ser até uma pessoa que eu não goste, eu vou aceitar e vou dar glória a Deus. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, queridos. Sabe? Falsas desculpas, faço sempre o melhor que posso, sou inteiramente justo. Queridos, deixa eu falar um negócio para você. Cuidado com esse faço sempre o melhor que posso, você não faz. Você pode melhorar. E é essa consciência que nós temos que ter, queridos. Você pode melhorar. Olha a palavra de Deus diz em Romanos 3, 16, 20. Por onde quer que vão, eles deixam a miséria e a desgraça atrás de si. Não conhece o caminho da paz. Não se importa em temer a Deus, tampouco com o que pensam deles. Assim, tudo o que a lei diz, diz aos que vivem sobre ela, para que todos fiquem calados e sejam culpáveis diante de Deus. Vocês podem ver agora, ninguém pode jamais ser declarado justo aos olhos de Deus por fazer o que a lei ordena. Quanto mais conhecemos a lei, mais claro fica que não lhe obedecemos, pois mediante a sua lei nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Sabe, queridos, quanto mais a gente anda com Deus, quanto mais a gente ouve a palavra de Deus, queridos, mais consciência nós temos de que estamos errados, de que não somos perfeitos, de que precisamos melhorar para poder entregar o melhor ao Senhor. Nunca, queridos, nós devemos deixar entrar no nosso coração a certeza que nós somos bons o suficiente, porque nós não somos. A única certeza, queridos, que entra no meu coração todos os dias, queridos, é que eu sou um pecador e careço da glória de Deus. O que me dá força, queridos, para subir nesse púlpito e pregar a palavra de Deus, não é os meus dons e talentos, mas é, queridos, a certeza do quanto eu sou falho e preciso obedecer ao Senhor, para que a justiça dEle me justifique, não a minha própria justiça. É isso que me dá força para servir ao Senhor, queridos. Não é a certeza do que eu sou, não é a certeza das minhas qualidades, não, queridos. O que me dá força para servir ao Senhor é a certeza, queridos, que eu tenho do quanto eu sou pecador e falho, o quanto eu preciso dEle, porque um dia eu vou partir para a eternidade, e eu não posso partir sem estar ao lado dEle. Nós temos que quebrar, queridos, toda a arrogância, toda a prepotência do nosso coração. Sabe, queridos, não deixe com que as suas experiências com Deus façam você se sentir melhor do que os outros. Não deixa, pelo amor de Deus.
Senão você vai parar de ter experiências com Deus. Como é que Deus vai proporcionar experiência para uma pessoa que se acha melhor do que os outros? Nós temos que ter humildade, querido, simplicidade. Sabe? Faça o melhor que você pode, ponto final, mas consciente de que amanhã você pode dar o seu melhor. O músico, queridos, ele cresce por causa disso. O John, ele sabe aqui que ele está tocando bem, mas ele sabe também que ele ainda não é o melhor. Por isso que ele treina todos os dias, porque ele sabe que ele pode melhorar. E aí eu acho que esse treino não tem fim não, viu, John? Eu acho que não tem fim não, é que nem servir a Deus, viu? Não tem fim não. O problema, queridos, é quando entra no nosso coração que a gente já faz o melhor. Sabe? Eu vou lá, prego a palavra, tudo bem, mas é só isso, pregar a palavra. E ouvir aquele irmão que precisa, e ajudar. E às vezes entrar no banheiro sujo e dar uma limpada, porque você está servindo outro irmão que vai entrar. Né? Nós como cristãos, queridos, a gente tem que ter vergonha. Vergonha do quê? Da forma que você deixa o banheiro depois que você usa. Como é que você deixa o banheiro depois que você usa? Se você, queridos, é uma pessoa que tem um relacionamento com Deus, você não vai pensar só em você. Ah, mas eu peguei sujo. Não, eu peguei sujo e a sujeira termina em mim. Nem que eu fique aqui uns 10 minutinhos nesse banheiro, mas eu vou deixar ele em condições para a próxima pessoa usar. Esse tem que ser o nosso pensamento, queridos. Às vezes vai num hotel, chega lá, tem 5 toalhas. Ah, eu vou usar 5. Aí usa uma para enxugar a cabeça, outra para enxugar o peito, outra para enxugar as costas. Eu estou pagando. Oh, abençoado. Espera aí, tenha consciência. Se em casa eu uso 15 dias a mesma toalha. Tem homem aí que usa 15 dias a mesma toalha, hein? Querido, teoricamente, né? Você toma banho, você está limpo, não está? Então você vai enxugar a toalha, o seu corpo vai estar limpo. Para que ficar lavando? Nós temos que tomar cuidado com isso, queridos. Né? Às vezes vai no restaurante, coma à vontade. Não, eu paguei, eu tenho que me matar de comer. Não, só. Você pagou lá, beleza, come à vontade, mas não faça isso não. Pega só as coisas boas, come um pouquinho ali. Pega leve, né, Daniel? Daniel, dá risada. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, queridos. Porque a palavra de Deus ela é bem clara. Ninguém pode jamais ser declarado justo aos olhos de Deus. Nós, queridos, somos a igreja remida, nós estamos aqui porque Jesus nos resgatou, não é porque nós somos bons. Deixa eu falar um negócio para você, é pelo contrário, nós estamos aqui porque nós temos plena consciência de que nós não somos bons, sabe? Aí tem aquela pergunta, né, que a gente escuta quando a gente vai evangelizar, eu também creio em Deus. Aí, queridos, a gente conversa mais um pouquinho e vê, né? A igreja fala, não, pastor, mas eu sirvo a Deus, eu creio em Deus. Vamos lá. João 3, 35, 36 diz, o Pai ama o Filho e entregou tudo o que existe em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que rejeita o Filho não verá a vida. Pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre ele. Então, crer, queridos, em Deus é importante. Então, por isso que o inimigo, ele coloca uma mentira. Não, eu creio em Deus, por isso que eu vou ser salvo. Aí a pessoa acha que ela crê em Deus, ela fica tranquila. Mas a palavra de Deus em Tiago 2, 19, 24 diz, vocês creem que existe um único Deus? Ora, lembre-se que os demônios também creem nisso e tremem de terror. Olha só, queridos, que interessante. O homem insensato, quando finalmente você compreenderá que a fé sem obras é inútil. Querido, se você crê, você vai fazer alguma coisa. Você só não faz alguma coisa quando você não crê. Mas eu creio. Não, se você não faz nada, você não crê. Se você não luta pela sua salvação, você não crê.
Se você não luta para ser um exemplo de vida, você não crê. Você não crê. Vocês não se recordam do que até mesmo o pai Abraão foi declarado justo por causa das suas obras, quando estava pronto para obedecer a Deus, mesmo que isso significasse oferecer seu filho Isaque para morrer? Como vocês veem, a sua fé e as suas obras agiram juntas. A sua fé foi aperfeiçoada pelas suas obras. E assim aconteceu, tal como as Escrituras diz: Abraão creu em Deus, e o Senhor o declarou justo. E ele até foi chamado de amigo de Deus. Vejam, portanto, que uma pessoa é salva pelo que faz, e não somente pela fé. Por isso que nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes, principalmente quando a gente está sozinho. Principalmente que a gente está sozinho. Dentro da igreja é um cavalheiro, e dentro de casa é um cavalo. Sabe, queridos? Quando está na igreja, fica assim, faz a carinha de bonzinho e... na hora que está assistindo um jogo de futebol, xingou, será lá o atacante que fez o gol? Xingou o juiz? Sabe? Eu acho que quando a mulher assiste o marido, vê o marido assistindo futebol, fala: será que é convertido isso aí? Será que é convertido isso aí? Né? Esses dias eu estava lá no prédio lá, queridos, até assustei lá, acho que estava tendo jogo lá. Aí o corintiano pega e solta um palavrão e já chama o Palmeiras. Eu falei: rapaz, será que os irmãos quando estão assistindo o jogo é assim também? Não é possível. Não é possível. Não podemos, queridos, ser assim. Não podemos. Então nós temos que crer em Deus. E quando você crê em Deus, queridos, a sua vida muda. Por quê? Porque você vai se preocupar com obras. Você vai se preocupar em ser exemplo, em fazer coisas diferentes, em ser a diferença onde você estiver. Você não consegue mais se misturar com pessoas. É impossível, queridos, isso. É impossível. Sabe, queridos, falsas desculpas. Fui educado dentro da religião, sempre servi ao Senhor. Uma coisa interessante que eu aprendi com meu sogro desde criança falou para minha esposa: Deus não tem netos, Deus tem filhos. Sabe, queridos, não importa se você está 10, 20 anos, não importa, queridos. Olha para a palavra de Deus. Saul era um homem feito, rei, forte, imponente, mas quem teve que derrubar o gigante? Golias, que tinha acabado de converter. Foi Davi que tinha acabado de converter. Muitas vezes é assim na igreja, queridos. Fulano chegou agora na igreja, está fazendo. Tá, porque você está 20 anos, não faz nada? Não faz nada na igreja? Não sabe nem que a igreja tem cozinha, porque nunca teve coragem de entrar dentro? Então, por isso que as pessoas que vão se convertendo, vão crescendo, vão derrubando o gigante. E pastor, você vai continuar falando mal delas. Porque não suporta ver ninguém crescer. Sabe, queridos, a igreja, queridos, ela tem que estar em movimento. A igreja, queridos, nós somos movidos pelas obras. Não é só pela fé não, queridos. Sabe? O que o mundo vê, queridos? É obra, é coisa física. Como é que o mundo vai ver Cristo na nossa vida? Não, pastor, eu sou crente, eu fico orando meia-noite. Tá bom então, só orar meia-noite resolve. Quem está lá vendo você orar? Ninguém. A pessoa está vendo a forma que você chega no seu trabalho. Você chega com a cara fechada. É a forma que você cumprimenta as pessoas, é a forma que você trata as pessoas, é a forma que você lida com os problemas. Sabe, quando acontece um problema na sua empresa lá, como é que fica? É convertido? A palavra de Deus diz em João 8, 39 e 40, nosso pai Abraão, afirmaram eles, disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, seguiriam um bom exemplo dele, mas em vez disso estão procurando matar-me, e tudo por quanto eu disse a vocês é verdade que ouvi de Deus, Abraão não faria uma coisa dessas. Mas eu sou crente, por que fala mal do seu irmão? Porque eu sou salvo. E por que fica com frescura? Será que se Jesus tivesse aqui, ele agiria do jeito que você está? Ficar falando mal de todo mundo?
Nós somos a igreja de Cristo, queridos. Isso aqui é uma conversa que Jesus estava tendo, e eles falam, não, mas Abraão é o nosso pai. E olha o que a palavra de Deus diz em Mateus 3, 7 e 9. Mas quando ele viu muitos fariseus e saduceus vindo para serem batizados, disse a eles, filhos de serpente, quem disse que vocês poderiam escapar da futura ira de Deus? Antes de serem batizados, provem que vocês abandonaram o pecado, praticando obras dignas de arrependimento. Não tentem escapar dessa forma pensando, nós estamos salvos porque somos judeus, somos descendentes de Abraão. Isso não prova coisa alguma. Deus pode transformar até essas pedras em descendentes de Abraão. Não, mas eu sou convertido. E o que isso prova? As nossas atitudes, queridos, têm que mudar. Nós temos que ter atitudes dignas de arrependimento. Muitas vezes, queridos, é melhor ficarmos quietos do que falarmos. Sabe, queridos? João Batista aqui estava diante de pessoas que eram religiosas, que conheciam a lei de uma forma, já estava tanto tempo envolvida com aquilo, mas o coração estava longe de Deus. Cuidado, queridos, para a religião não matar e tirar de você a tua salvação. Cuidado para você não achar que você é melhor do que os outros, só porque você conhece um pouquinho mais, só porque você está muito tempo na caminhada. Sabe, queridos, hoje eu ganhei um coraçãozinho de uma criança. Uma criança estava com adesivinho, pegou e colocou um coraçãozinho. Sabe, queridos? E quando eu vi essa simplicidade dessa criança, eu falo, Senhor, me ajuda a ser salvo da mesma forma como essa criança é. Por quê, queridos? Porque eu entendo, queridos, que as minhas atitudes podem me tirar da presença de Deus. E nós precisamos amadurecer. Sabe, queridos, falsas desculpas, tenha um coração bom ou tenha um bom coração. Ah, não, mas eu tenho um coração bom. Pena que é só o coração. A língua já é o contrário. Não adianta nada ter o coração bom e a língua perversa. Tem que andar junto, queridos. Olha o que a palavra de Deus, Jesus respondeu, o que eu lhe estou dizendo é verdade. Se alguém não nascer na água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Você pode ter um coração bom, você pode ser a pessoa mais pura do mundo, mas você tem que nascer da água e do Espírito. Jeremias 17:9, o coração é mais mentiroso e traiçoeiro do que qualquer outra coisa. O coração do homem é terrivelmente cheio de maldade. Não há ninguém capaz de saber até que ponto é mau e pecador o coração humano. O coração é tão ruim, queridos, que ele finge de bom para você achar que você é bom. Ah, mas eu sou bonzinho. Não, não é não. Não, não é de jeito nenhum. Eu gosto de falar isso quando eu estou com a Débora. Não, Débora, mas eu sou bonzinho. Tomar cuidado, queridos. Falsas verdades. Todos fomos salvos. A igreja hoje não se preocupa mais com obra, por quê? Porque acha que é salvo, é só ir para a igreja, entregar o meu dízimo, a minha oferta, ir lá uma vez por domingo, o pastor vê minha cara, tá bom demais. Não, queridos. A igreja, queridos, ela tem que estar sempre em movimento. A gente sempre tem que estar, queridos, ganhando almas para Jesus. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo de evangelizar. Queridos, eu vou falar um negócio para você. Sai daqui hoje. Pega no seu celular lá e anota quantas pessoas você vai conversar durante essa semana que não são convertidas, que não conhecem a Deus. Aí depois, quando chegar no final de semana, você faz um balanço e vê com quantas pessoas você teve a oportunidade de falar de Cristo e não falou.
Quantas pessoas você teve a oportunidade, pastor, mas eu tenho dificuldade de falar. Então tá bom, então vamos pregar de uma forma mais poderosa para essas pessoas. Já que você tem dificuldade de falar, então vamos mostrar com as suas atitudes quantas pessoas você teve a oportunidade de mostrar que você é filho de Deus e não mostrou. Eu tenho um cunhado, esse cunhado meu é um barato. Ele fala que na empresa que ele trabalha lá, né, o pessoal sempre trata ele bem, às vezes final de semana ele descansa mais do que os outros. Aí ele fala bem assim, ele fala para mim, Rubens, eu descobri um negócio maravilhoso. Ele falou, o que que é? Toda vez que eu converso com uma pessoa, eu peço perdão. Toda vez que eu converso com a pessoa, eu peço perdão, fulano, me perdoa, eu estou te incomodando aqui, mas eu só queria saber isso, eu posso fazer isso, não posso fazer aquilo, mas você me perdoa de estar te incomodando com isso? Queridos, as pessoas começam a tratar bem. Por quê? Porque as pessoas gostam de pessoas humildes, e é a forma que a palavra de Deus nos ensina a sermos humildes, e é assim que nós vamos refletir a glória de Deus. Sabe, queridos? Então nós precisamos tomar cuidado com isso, queridos. Marcos 16, 17. Aqueles que creem e forem batizados serão salvos, porém, aqueles que se recusam a crer são condenados. E aqueles que crerem utilizarão minha autoridade para expulsar demônios e falarão em novas línguas. Só são salvos, queridos, aqueles que creem verdadeiramente em Deus. As pessoas têm costume de falar, mas eu sou filho de Deus. Não, negativo, queridos. Só é feito filho de Deus aquele que crê em Jesus. Aquele que crê em palavras e em obras também. Eu achei legal que eu fui num trabalho de um irmão, e tem uma frase bem grande assim, queridos. Sabe? Colocou lá, esta loja pertence ao Senhor Jesus Cristo. Sabe, queridos? Eu confesso para você que eu até tive vontade de chorar, até fiquei emocionado. Por quê, queridos? Porque quando nós entendemos, queridos, nós colocamos Jesus no lugar que é devido, que é no centro, que é no trono, que é no altar das nossas vidas. Deixa eu perguntar para você, onde Jesus está na sua vida? Ah, pastor, Jesus só está na Bíblia quando eu leio. Ué, Jesus não está na sua casa, não? Você nunca colocou Jesus, fala, Jesus, o Senhor é dono da minha casa, o Senhor reina aqui no meu quarto, é o Senhor que reina, e tudo que eu fizer aqui no meu quarto vai ser para a glória do teu nome. O Senhor reina na minha sala, está vendo essa TV aqui, Senhor? É o Senhor que reina sobre ela, tudo que eu ver aqui vai ser para a glória do teu nome. O Senhor reina aqui, no meu trabalho, Senhor. Está vendo essa cadeira aqui, Senhor? Essa cadeira aqui é minha, durante o tempo que eu estou aqui para mim poder trabalhar, mas o Senhor é que reina aqui, então o Senhor é dono dessa cadeira, por isso que toda decisão que eu tomar dentro desse trabalho, tudo aquilo que eu fizer, que seja para glorificar o teu nome. Nós temos medo, queridos, de colocar o Senhor no lugar em que é devido colocá-lo. Nós temos medo, sabe por quê, queridos? Porque não conseguimos abandonar os nossos pecados. Aí nós entramos no início, né? Aquela conversa com o Jó. Não, mas é normal você pecar. Deus, Ele te perdoa assim mesmo. Não é normal pecar, queridos. Deixa eu te falar, o pecado gerou a morte de Jesus na cruz. É isso que o pecado fez com Deus. O pecado que nós cometemos, queridos, fez Deus sofrer vendo a morte do seu filho, e mesmo assim você ainda continua pecando, sabendo o sofrimento que esse pecado trouxe para Deus e traz para as nossas vidas. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, queridos. Cada um se salvará segundo o seu próprio caminho. Olha o que a palavra de Deus diz em Isaías 55, 7, 9. Os pecadores devem abandonar os seus maus caminhos, devem deixar de lado os seus maus pensamentos.
Todos devem se voltar para o Senhor arrependidos, e Ele mostrará a sua grande misericórdia. Voltem-se para o nosso Deus, pois Ele mostrará como é imenso o seu perdão. Pois os meus pensamentos são muito diferentes dos seus, a minha maneira de agir é muito diferente da sua, declara o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Existe, queridos, um caminho, existe uma forma. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Você casou, não casou? Existe uma forma de você ser um bom marido. Busque em Deus, Ele vai te mostrar qual que é a forma. Existe uma forma de você ser uma boa esposa. Não é do jeito que você acha que é. Às vezes você acha que você é um bom marido. Você já perguntou para Deus? Não, não precisa perguntar para Deus. Já perguntou para sua esposa, amor, e aí? Eu sou o cara? Ela, que cara? Aquele cara chato que fica enchendo meu saco. A gente tem que perguntar para Deus, queridos. Você já perguntou para Deus? Senhor, eu sou um bom membro da comunidade núclea? Senhor, eu estou cumprindo, de acordo com a Tua vontade, aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos? Sabe, queridos, e reconhecer, queridos, que nós falhamos, que nós damos mancada. Tem um amigo meu, queridos, que ele tinha um relacionamento péssimo com o filho dele. E ele falando, Rubens, eu não aguento mais esse moleque, que não sei o quê, que não sei o quê, e falando mal do menino. Aí eu cheguei para ele e falei bem assim, a culpa é sua. Infelizmente, você errou. Não, mas eu dei tudo. Mas você não deu o principal. Aí ele falou bem assim, mas o que eu devo fazer? Eu falei, me faz a pergunta diferente. Desse jeito não dá para mim responder para você. Aí ele perguntou para mim, o que você faria no meu lugar? Eu falei, eu consigo responder. Eu pediria perdão para ele. Porque eu iria me julgar culpado por ele agir dessa forma. Sabe, queridos, esse amigo meu, ele teve humildade. Ele chegou para o filho não entendeu. Falou, filho, eu quero te pedir perdão. Aí o filho, não pai, mas por que você pedindo perdão? Não, filho, é porque muitas vezes o seu jeito me deixa triste, me deixa chateado. Mas você é assim porque eu falhei como pai. Porque eu não estive do seu lado quando eu deveria estar. Eu não te apoiei quando você precisava ser apoiado. Então quero te pedir perdão e quero dizer para você que daqui para frente você pode contar comigo. Você não tem um pai, você tem um amigo. Queridos, o relacionamento dele melhorou 200%. Sabe, queridos? Deixa eu falar um negócio para você. Você não está se relacionando bem com uma pessoa. Você já parou para pensar que pode ser que você esteja errado? Você já parou para pensar nisso? Então nós temos, queridos, que tomar cuidado. Deixa eu falar para você, a salvação não é do jeito que você acha que é, não. Não é se continuar por esse caminho que você está indo que você vai ser salvo, não, pelo amor de Deus. Essa semana eu fiquei triste, queridos, porque a gente fica triste, né? A gente escuta umas coisas, né? A pessoa fala, mas quando eu fizer uma festa, comemorar isso na minha vida, eu não vou chamar ninguém da igreja. Eu falei, misericórdia, que raiva é essa? Por que tem raiva das pessoas? Sabe, queridos, a igreja é o lugar que mais acolhe as pessoas, queridos. E eu fico vendo ainda uma pessoa que a igreja ajudou. Caminha junto, é muito fácil, queridos, a gente julgar sem conhecer a causa. Eu aprendi isso com o pastor Orides, queridos.
Às vezes a gente vê um irmão tomando decisão e a gente acha que o irmão é ignorante, que o irmão é arrogante. Não, vamos conversar, vamos saber o porquê que o irmão está assim, vamos ver quantas vezes ele já ajudou, quantas vezes ele já deu a mão, quantas vezes ele já tirou dentro do buraco. Sabe, queridos, nós temos que tomar cuidado com isso, queridos, principalmente quando a pessoa chega chorando para você, falando mal de outra pessoa. E nós temos que parar de dar desculpa. Se você não cresce profissionalmente, é porque ao invés de investir o seu tempo se capacitando para melhorar, você fica chorando e reclamando. Se você não cresce no seu ministério, queridos, a culpa é sua. Joga fora essas muletas. Começa a se preparar. Começa a buscar a Deus. Sabe, queridos, Davi, queridos, ele não sabia que ele ia enfrentar uma situação daquela, que ele ia se ver diante de um monstro para poder derrubar. Mas Deus já estava preparando ele lá atrás. Você acha que Davi não teve medo de enfrentar o urso? Lógico que ele teve medo, mas ele enfrentou com medo porque ele tinha convicção que Deus estava com ele. Você acha que Davi não teve medo de enfrentar o leão? E muitas vezes, queridos, acontece isso na nossa vida, nós temos medo de enfrentar o urso, mas deixa eu falar um negócio para você, o urso está vindo para cima de você, vai matar você e sua família inteira. Então quer dizer, queridos, a única certeza eu já tenho, eu vou morrer. Agora pelo menos, eu vou ter um pouco de dignidade e vou morrer lutando. E é nesse momento que Deus age, queridos, e opera o sobrenatural. Deixa eu falar um negócio para você, o pecado, ele vai te arrebentar, vai arrebentar a sua família inteira. Então, pastor, eu vou me posicionar diante desse pecado, a partir de hoje, isso não faz mais parte da minha vida. Se você não consegue lutar por você, lute por quem você ama. Amém, queridos? Eu quero te dar a oportunidade agora de você ofertar e dizimar na casa do Senhor.